Olá pessoal, nós temos falado um pouquinho sobre nova era, teísmo aberto, e hoje nós queremos explicar para vocês o que é panteísmo. Literalmente, panteísmo, a palavra pan vem do grego tudo, e o teísmo vem da palavra theos, Deus. Então, literalmente tudo é Deus. A questão é, a Bíblia mostra isso para nós? A Bíblia afirma isso para nós? A resposta, como nós temos falado em outros vídeos desse gênero, é não. Deus não é tudo. E Deus também não se manifesta em tudo. Por exemplo, aqui atrás tem uma parede. Deus é essa parede? Não. Eu estou sentado numa poltrona. Deus é essa poltrona? Não. Mas o panteísmo afirma exatamente isso. Então, uma árvore, um pássaro, o ser humano, na visão panteísta, é Deus. Nesse sentido, os panteístas acreditam que Deus, ele não é um Deus revelado de uma maneira pessoal. Mas isso se torna um equívoco à luz da Escritura, porque nós percebemos que Deus se revela de uma maneira pessoal para as pessoas. Jesus fez isso a nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que na perspectiva bíblico-cristã, Deus se revela de uma maneira pessoal para as pessoas. O Espírito Santo mora e habita em nossos corações. E o fato dele morar e habitar em nossos corações significa que ele está se revelando a nós de uma maneira pessoal. Não que nós tenhamos Deus, ou melhor, uma divindade em nós e que nós cresçamos a nos tornarmos divinos como ele. Pelo contrário, o próprio Deus mora e habita entre nós, mas nós não nos tornamos um Deus. Mas o Deus, em toda a sua essência, mora e habita em nossos corações por meio do Espírito Santo. Isso revela um Deus pessoal, um Deus que se revela, um Deus que age em favor dos seus filhos e que ama os seus filhos e deseja estar perto dos seus filhos. Um outro erro do panteísmo diz respeito ao antropomorfismo. Na verdade, eles não acreditam nisso, eles não acreditam que Deus possa se encarnar. Apesar de ele estar em tudo e de ele ser tudo na visão panteísta, não na visão bíblica, isso deve ficar muito claro para nós, eles acreditam que Deus não possa se encarnar. Só que a Escritura, no Evangelho de João, capítulo 1, revela para nós que o Verbo se fez carne. Ou seja, ele se transformou, ele se fez matéria e habitou entre nós. E nós vimos isso. E você tem um relato bíblico, testemunho pessoal de pessoas e relatos históricos também a respeito da pessoa de Jesus. Porque quando nós estamos falando a respeito de Jesus e da encarnação, deve ficar muito claro que a Bíblia não é o único registro que aponta e que fala a respeito de Jesus e da encarnação de Jesus. Se você assistiu um filme, Deus Não Está Morto 2, tem uma cena na qual eles estão diante de um tribunal e ela está defendendo Jesus e vem um autor famoso chamado Lee Strobel. E ele defende Jesus não só na perspectiva do que a Bíblia afirma, mas também na perspectiva de documentos históricos que apresentam Jesus. Esse filme e esse autor são verídicos, né? O autor é verídico, e ele escreveu um livro em defesa de Cristo, que talvez você deva conhecê-lo, e que ele apresenta Jesus muito além do que a Escritura apresenta para nós como um fato verdadeiro na história da humanidade. Mas um outro erro do panteísmo é afirmar que Deus não é criador. Geralmente, quem é panteísta acredita na mãe natureza, acredita na teoria do Big Bang, na teoria da evolução das espécies e dentre outras teorias que a Bíblia não aponta e não afirma para nós. O que a Bíblia categoricamente fala e afirma para nós é que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós fomos criados por Ele. E nós devemos dar glória a Deus por causa disso. O panteísmo,
ele se aproxima muito das religiões orientais, budismo, hinduísmo, confucionismo, que são religiões que acreditam que as pessoas transcendem e chegam a atingir um status espiritual parecido com o de Deus. Religiões como essa acreditam que Jesus atingiu um nirvana, não a banda de rock, mas atingiu um nirvana espiritual, um karma elevado, de tal forma que ele se tornou uma divindade. Errado, Jesus sempre foi Deus, eternamente Deus, e o será para todo sempre. Então, para nós caminharmos para o final desse vídeo, nós precisamos entender algo importante. Deus não é tudo, não está em tudo, mas não podemos confundir isso com onipresença de Deus. Quando nós lemos o Salmo 139, nós vemos que nós podemos ir no mais alto monte, no mais profundo abismo, e de norte a sul, de leste a oeste, e mesmo assim a presença de Deus estaria ali. A presença dele. Não que ele seja o monte, e não que ele seja o mar, não que ele seja o abismo. Então nós precisamos entender que Deus está à nossa volta a todo momento e a todo instante, porque ele é onipresente, mas ele não é tudo que está à nossa volta e a todo momento, a todo instante. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. Vocês fazem parte da nossa história e da nossa caminhada aqui, e isso é importante para nós. E nós queremos que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Nos ajude, nos auxilie nesse projeto missionário aqui no YouTube. Forte abraço, Deus te abençoe.